palavra de Deus está em 1 Samuel, capítulo 7. 1 Samuel, capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. Nós vamos ficar de pé por um instante, enquanto fazemos a leitura da palavra de Deus. Primeira Samuel, capítulo 7, do verso 1 ao verso 14. Eu vou ler os versículos ímpares da igreja, os versículos pares. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 14. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalaim e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa e orai por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel do Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à beleza contra Israel. Mas trovejou o Senhor naquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Betcar. Tomou então Samuel a pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram destruídas, desde Hebron até Gad, e até os territórios delas arrebatou e houve paz entre Israel e os amorreus. Amém. Podemos sentar, irmãos? Oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos mais uma vez agradecer ao Senhor por esse momento glorioso em que a tua igreja se reúne para
um coração grato pela vida da nossa irmã Marcela e também por tudo que o Senhor tem feito na vida da tua igreja. Queremos nessa hora rogar ao Senhor que fale aos nossos corações através da tua palavra que foi lida, que sejamos tocados por elas, sejamos agraciados por ela, e que em nome de Jesus Cristo nós possamos compreender as verdades que nelas estão contidas. Tudo isso nós te pedimos no nome bendito e glorioso de Jesus. Amém e amém. Irmãos, queria só um tomzinho a mais ali, um ponto a mais ali. Irmãos, quase sempre, para chegarmos num momento como esse, quase sempre, antes, nós tivemos alguma luta, algumas batalhas, alguns desafios, para podermos chegar no ponto em que nosso coração vai demonstrar diante de Deus a nossa gratidão, É bem verdade que a palavra de Deus vai nos dizer que nós devemos dar graça em tudo, Mas é muito comum que esse ato de gratidão aconteça normalmente depois de nós termos alcançado alguma coisa da parte do Senhor, Nós ouvimos aqui a irmã Marcela dizendo: estou muito grata por tudo que o Senhor fez na minha vida, mas de uma maneira muito especial, por uma porta de emprego que Ele abriu, e que foi exatamente do jeito que eu queria, no horário que eu queria. Então, irmãos, isso é importante para a igreja do Senhor. Não apenas vivenciar, às vezes, a espera, de alguma coisa que Deus já prometeu, e não chegou ainda, mas quando chega, muitas vezes, algumas pessoas esquecem de agradecer, E nós precisamos entender de que a gratidão, ela faz parte da vida daqueles que servem ao Senhor, daqueles que foram alcançados pela graça de Deus, independente de ter alcançado alguma coisa material grandiosa ou não, Porque somente em termos sido salvos pela graça de Deus, pelo sacrifício que Jesus fez na cruz, já é motivo de nós oferecermos um culto em ações de graças, Então, olhando para esse texto da palavra de Deus, nós verificamos que o povo de Deus estava sendo perseguido, pelos filisteus, exatamente na época do profeta Samuel, E o profeta Samuel então chama a atenção daquele povo para dizer a eles que eles precisavam deixar algumas coisas erradas que eles andavam fazendo, Muitas vezes as coisas não acontecem porque tem alguma coisa na nossa vida que precisa ser afastada, precisa ser retirada, E o profeta vai dizer para o povo de Deus aqui, começando no versículo 3, falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, ou seja, era um povo que estava afastado, mas que agora havia voltado para o Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus, Então está aí a palavra de Deus levada pelo profeta a um povo que estava realmente afastado, que não estava fazendo a vontade do Senhor, Nós a cada dia precisamos nos afastar deste mundo aí fora, que não tem nada para nos dar, e nos afastar de qualquer coisa que não agrada ao Senhor, Para quê? Para que a gente possa ver a cada dia a glória de Deus descendo sobre nossas vidas, E muitas vezes a palavra do Senhor aqui, ela vai e fala aos nossos corações para nós deixarmos algumas coisas que às vezes estamos fazendo e que não está agradando ao Senhor. E muitas vezes nós não percebemos isso.
O profeta está dizendo: olha, vocês precisam deixar, né, de adorar a outros deuses, ou seja, vocês precisam adorar apenas a um Deus apenas, ao Senhor, Criador dos céus e da terra, ao Todo-Poderoso, ao Deus que é santo, ao Deus que é tremendo, ao Deus que é soberano sobre todas as coisas. E o povo de Deus precisa fazer isso, né? A cada dia nós precisamos nos aproximar mais do Senhor, sempre nos afastando daquilo que não é bom, né, aos olhos do Senhor, e especialmente a questão ligada à adoração a outros deuses, né? Às vezes a pessoa diz: olha, eu não adoro imagem, eu não adoro, sabe, eu não faço isso, mas às vezes as nossas atitudes, se nós não tivermos cuidado, nós estamos às vezes dando uma ênfase tão grande aí fora, algumas coisas, que muitas vezes nós estamos endeusando aquelas coisas de fora, e esquecemos que nós devemos adorar e exaltar sempre, de todo o nosso coração, apenas o Senhor, né? Então o profeta vai mostrar aqui para o povo de Deus, ele diz: então os filhos de Israel tiraram dentre si os baulins e os astarotes, e serviram só ao Senhor, né? Esse Baulin e astarotes são deuses da fertilidade, porque na mitologia grega, né, havia essa infinidade de deuses, porque na verdade nós cremos que só há um Deus verdadeiro e Senhor de nossas vidas. Mas quando nós passamos a exaltar alguma coisa que não seja o verdadeiro Deus, nós estamos atribuindo a isso aí como se fossem deuses. Disse mais Samuel: congregai todo Israel e Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Veja que o profeta, ele, depois que ele disse: vocês precisam deixar, tirar esses deuses do meio de vós, mas ele disse uma coisa importante: vocês precisam congregar, né? É importante estar na casa de Deus, é importante estar adorando a Deus, é importante estar exaltando o nome do Senhor. Congregar é o que cada um de nós devemos fazer sempre, né? Sempre que estivermos com o tempo disponível, né, não estivermos trabalhando ou fazendo outra coisa que não seja possível vir à casa do Senhor, aí nós temos que fazer tudo para estar congregando, porque congregando nós vamos nos aproximar mais do Senhor, nós vamos nos unir mais entre nós vamos ouvir mais a Deus, nós vamos fazer mais a vontade do Senhor, né? E ele vai dizer ainda: congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa, né? O reconhecimento. Como é maravilhoso a gente reconhecer, não apenas reconhecer o pecado, né? Que isso deve ser algo que todos nós devemos reconhecer, mas além de reconhecer o pecado, também reconhecer de que precisamos ser gratos a Ele. Se Ele já nos perdoou lá na cruz, né? Agora nós precisamos a cada dia agradecer por isso que Ele fez por nós. Diz mais a palavra do Senhor: quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, porque ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Olha, ainda assim eles ficaram temerosos, né? Aí a sequência vem dizendo: então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou no holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia holocaustos, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido
sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Veja a vitória onde está. O profeta clamando a Deus, né, em defesa do povo de Deus. É o que nós fazemos aqui sempre, né? Na terça-feira, na quinta-feira, sempre nos cultos nós temos apresentado ao Senhor a vida dos irmãos, né? Para que Deus possa ter misericórdia e assim abençoar. E os filisteus foram derrotados, porque havia alguém que estava orando por aquele povo, né? Veja a importância da igreja estar unida em oração. Por quê? Porque muito pode na sua eficácia a oração de um justo, né? Então, o texto vai nos dizer ainda, né? Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-Car. Então, tomou Samuel uma pedra de ajuda, uma outra expressão, outra linguagem bíblica, e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Essa expressão é uma expressão de gratidão, sabe? É nessa expressão que eu quero refletir com os irmãos a respeito da atitude de gratidão que todos nós devemos ter, né? O que acontece normalmente quando alguém está com o coração cheio de gratidão? Nós vimos aqui, não foi? A primeira coisa é todo mundo querer louvar ao Senhor, não é verdade? A gente normalmente convoca, né? Convida os irmãos, os grupos, né? Aqueles louvores especiais. Por quê? Porque faz parte da vida de alguém que foi agraciado pelo Senhor um momento de gratidão, mas e louvor. Vem logo nos nossos lábios, né? Eu estava com Tânia em casa, aí ela alcançou uma bênção lá do Senhor. E eu vi quando ela alcançou essa bênção, eu estava um pouco à distância, e ela começou a cantar, a louvar a Deus, né? Glória, glória, aleluia. Eu digo, opa, alguma coisa boa aconteceu. Aí saí para devagarinho, quando cheguei lá, ela estava feliz. Está vendo? Ou seja, é natural do servo de Deus, de alguém que ama o Senhor, de abrir os seus lábios para louvar a Deus, né? Então a primeira coisa, quando alguém está realmente com o coração grato, é abrir os seus lábios para o Senhor. Não deixe de louvar a Deus, né? Louve antes e louve depois. Não foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Vocês se lembram? Ele estava com Paulo e Silas, estavam na prisão, e ali eles oravam, e ali eles cantavam louvores ao Senhor. E quando eles louvavam a Deus, de repente aconteceu, né? E as grades da prisão foram abertas, né? Porque, né, alguém que tem um canto que diz que Deus habita no meio dos louvores. Quando nós louvamos, o Senhor se faz presente de maneira grandiosa. E se nós olharmos aqui, nós temos exemplos na palavra de Deus de pessoas, de homens e mulheres de Deus que foram alcançados, né, pelas bênçãos do Senhor, e veio logo dos lábios dessas pessoas um momento de louvor e de adoração. Quer ver o exemplo? Moisés, né? Então Moisés e os filhos de Israel, ele entoou um cântico ao Senhor e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro, né? Aquela passagem em que Deus livra o povo das mãos de Faraó. Então, se nós olharmos, Moisés ele tem um cântico por causa daquela vitória que Deus deu ao povo.
ao seu povo, né? Outra pessoa que também louvou a Deus pela vitória foi Miriam, né? Os irmãos se lembram? Miriam. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou um tamboril na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela, né? Com tamborios e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e lançou no mar cavalo com o seu cavaleiro. Outra pessoa que cantou louvor a Deus por causa da sua vitória foi Ana. Se lembra? Ana era uma mulher estéril, ela não podia ter filho, mas Deus honrou a fé daquela mulher e ela teve filho. E ela também cantou louvores ao Senhor. E veja a expressão de Ana. Ela disse: o Senhor é quem tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Ana se alegrou, Marcela se alegrou, e todos nós temos nos alegrado, né? Quase que diariamente, porque Deus tem sido fiel para conosco, né? Então, irmãos, o louvor é algo que deve ser estampado nos nossos lábios, né? Não apenas depois que as bênçãos vêm, mas louve mesmo antes, porque enquanto você está louvando, Deus está preparando, Deus está trabalhando, né? Deus está operando. Não feche os seus lábios, mas seja um levita, né? Alguém que sempre está engrandecendo o Senhor através do louvor, né? Então, quem tem um coração grato, a primeira expressão que há é a expressão de louvor, né? Eu fiquei feliz aqui naquele dia que se levantou um grupo novo, a irmã Sônia, o irmão Rodrigo, quem foi mais? Bárbara, né? Foi um momento glorioso, pode ter certeza. A gente se emocionou ali de ver, né, como Deus faz, né? Então, eles cantaram louvores ao Senhor. Por quê? Por causa do coração cheio de gratidão, não é? Irmãos, outra coisa que deve nos levar a cantar louvores, mas não apenas a cantar louvores, a ser gratos. Nós devemos ser gratos a Deus, não apenas por causa das bênçãos, mas porque é vontade do Senhor que o seu povo seja grato. É da vontade de Deus, né? O apóstolo Paulo vai expressar isso lá em 1 Tessalonicenses 5,18. Ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco, né? Seja grato em tudo, nas mínimas coisas, né? Nas coisas que parecem até banal, né? Parece simples demais, mas continue agradecendo a Deus, né? Aí ele diz: não, mas eu vou fazer um culto, né? Simplesmente porque o Senhor fez operou isso aqui na minha vida. Olha, você pode fazer um culto até por muito menos do que isso, né? Mesmo que o Senhor não tenha feito grandes coisas, mas abra a porta da sua casa, né? Ou então se organize com a igreja para realizar esse culto, porque é realmente um dever, uma obrigação e é uma necessidade que nós temos de agradecer a Deus, porque isso é vontade do Senhor, é da vontade de Deus que o seu povo esteja sempre grato a Ele, né? É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Romanos, me parece, capítulo 8, versículo 28. Então veja, mesmo diante de todas as
situação, mas Deus ele reverte muitas vezes uma situação que parece ruim, que parece complicada, difícil, em coisa boa, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E finalmente, irmãos, nós, coração grato, né? E a expressão de gratidão, ela muitas vezes gera a bênção de Deus na nossa vida, né? Me parece que o presbítero José Alberto, ele disse aqui no testemunho que ele deu, que estava aqui e agradeceu antecipadamente, né, o seu trabalho, e Deus abriu uma porta, né? Agradeceu antecipadamente o seu casamento, e Deus abriu as portas, e ele hoje está casado, está na bênção, né, para a glória de Deus. Então veja, a gratidão, ela é algo que quando nós abrimos a boca para dizer: Senhor, muito obrigado, você está abrindo uma porta, né, para louvar, para engrandecer o nome do Senhor, e muitas vezes acompanhado desse momento de gratidão, outras bênçãos virão por causa da sua atitude de gratidão, né? Deus está lhe dando, Deus está fazendo algo na sua vida, Deus tem operado, por mínimo que seja, né, por mínimo que seja esse milagre, você precisa erguer as suas mãos aos céus e dizer: louvado seja o nome do Senhor, né? Você pode não ter um carro do ano, ou pode não ter um casarão, você pode não ter coisas gigantescas, mas você tem aquilo que Deus te deu. E quando Deus te dá, quando Deus te deu, é porque Ele sabe que você até o momento merece aquilo, ou então merece não, você deve ser agraciado com aquilo, não por merecimento, porque ninguém merece nada, mas pela graça do Senhor Jesus, né? Nós estamos aonde estamos porque Deus nos ajudou a chegar lá, e nós podemos chegar em outro lugar, numa posição melhor, na medida que o Senhor também nos permitir chegar até lá, né? Então, irmãos, Jesus, certa vez, né, a Bíblia vai dizer que ele se deparou com um momento em que uma multidão estava faminta, necessitada e precisava de alimento. E aí ele pegou o quê? 2 peixes, né? Pegou 5 pães, e ele fez o quê? Ele ergueu aos céus em atitude de gratidão. Que coisa maravilhosa, né? E o que foi que aconteceu? Um milagre, a multiplicação, né? Você tem pouquinho, você ainda não conseguiu alcançar tudo que você gostaria, mas não se preocupe, é esse pouquinho, é aquela farinha na botija da viúva, né? Aquele pouquinho de azeite, mas apresenta a Deus, apresenta aquilo que tu tens, apresenta a tua vida, apresenta a tua família, a tua casa, apresenta aquilo que Deus já fez na tua vida, coisas mínimas, mas que Ele pode pegar isso e multiplicar para a glória dele. Amém? Não seja egoísta de ficar apenas esperando que seja coisas muito grandes, né? Então, Jesus, ele alimentou essa multidão, né? E diz: Jesus tomou os pães pequenos e agradeceu a Deus. Aí está o segredo do milagre: agradecer por aquilo que é pequeno, desprezível aos olhos de muitos, pois Deus é Deus fiel para fazer do pouco muito. Amém? Deus é fiel para fazer do pouco muito, né? Nós temos pouca gente aqui, mas Deus é fiel para desses poucos que estão aqui fazer muitos, fazer uma noite gloriosa, como está sendo, né? Os irmãos já louvaram, os irmãos já aqui exaltaram o nome do Senhor, porque aonde o Senhor está, alguma coisa boa acontece. Irmãos, para concluir, quem não agradece pelo pouco que tem, não está preparado para receber muito e ser grato, né? Os irmãos entenderam? Amém? Agradeça no pouquinho que você tem, viu? E Deus vai multiplicar.
o seu azeite, né? E a sua farinha. E cada um de nós, irmãos, temos uma maneira de agradecer, né? A irmã agradeceu, está agradecendo com um culto em ações de graça, né? Eu não sei como que os irmãos têm agradecido, mas essa semana eu vi duas frases de gratidão, né? Uma foi postada pela irmã Andréa Hortência e a outra pela irmã Elisângela, né? Eu posso ler aqui, não? É uma frase de gratidão, né? Veja lá, a irmã Andréa Hortência colocou uma frase de gratidão, né? A irmã está oferecendo um culto de gratidão. Aqui foi uma frase de gratidão. Meu Deus, te agradeço, porque se hoje estou de pé, é porque o Senhor não me deixou cair, né? É uma palavra de gratidão, reconhecendo de que quem nos sustenta é o Senhor nosso Deus, né? Quem sustentou o povo de Deus ali contra os filisteus não foi outra pessoa senão Deus, né? E a frase da irmã Elisângela diz assim: obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pela família que me deste, pelo meu trabalho e, sobretudo, pela tua presença em minha vida. Amém. Amém? Essas frases, elas são frases de gratidão, sabe? Essas coisas são coisas que a gente deve preservar, né? A irmã Terezinha também, de vez em quando, posta algumas frases de gratidão, né? Ela gosta também de fazer isso. Irmãos, deve ser um hábito do crente, do servo de Deus, estar sempre agradecendo. Seja numa atitude, seja com culto em ações de graças, seja através de uma frase, através de um louvor. O importante é que você continue agradecendo ao Senhor. E a expressão que o profeta usou aqui foi Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode dizer isso? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Porque veja, mesmo diante de toda a situação, mesmo diante de todo o problema que eles estavam enfrentando, de perseguição dos filisteus, mas o profeta diz, né? Antes da vitória, aqui ele diz, no versículo 12, né? E no versículo 13 diz assim: os filisteus foram abatidos e nunca mais foram. E o que foi que aconteceu no versículo 14? As cidades e os filisteus haviam tomado a Israel, foram restituídas, desde Ecrom até Gate e até os territórios delas, arrebatou o filho de Israel das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus, né? Glória a Deus, porque hoje nós vemos a irmã Marcela, né, tendo paz na sua vida, na sua casa, na sua família, né, na sua parentela. Mesmo ela teve que enfrentar algumas lutas, mas perseverou, orou, clamou, buscou a Deus, e hoje ela está aqui com o seu coração grato, juntamente com a igreja, para dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo.